Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos à leitura do excelente livro de arqueologia bíblica, especificamente explorando as relações entre o culto a Yahweh e o culto ao Sol. O livro do acadêmico J. Grant Taylor, Yahweh and the Sun, Biblical and Archaeological Evidence for Sun Worship in Ancient Israel. Um excelente livro de arqueologia bíblica que vai demonstrar claramente as questões de Israel voltadas ao culto solar. Um dos artefatos mais antigos encontrados nas camadas dos séculos 8 e 7 na antiga Palestina são estatuetas de cavalos em terracota, bastante pequenas e de formato simples, que muitas vezes carregam cavaleiros. Então, a primeira coisa que nós devemos destacar na escrita do professor J. Grant Taylor é que estes artefatos têm a datação do século 8 e 7, época em que a monarquia já está atuante tanto no reino ao norte quanto no reino do sul, Israel Norte e Israel Sul. Então, aos poucos, nós já conseguimos ir derrubando essa narrativa de monoteísmo monárquico, do qual já venho dizendo aqui em diversos vídeos que é algo apenas estritamente redacional. Pouquíssimas evidências temos deste monoteísmo bíblico dentro da arqueologia e da historiografia. Muito pelo contrário, quanto mais se cava, quanto mais se analisa, quanto mais evidências aparecem, mais fica claro o status da questão politeísta com seus símbolos. Estas estatuetas de cavalos também são frequentemente encontradas com outras estatuetas, a maioria, notadamente, estatuetas femininas nuas, animais e diversas peças de mobiliário. Embora alguns estudiosos tenham expressado a opinião de que esses objetos são apenas brinquedos ou bugigangas, a maioria dos estudiosos hoje concorda que os objetos serviam a um propósito de culto. Eu também tenho falado isso claramente, principalmente por parte de muitas pessoas que não estão familiarizadas de como a ciência arqueológica evoluiu, as verificações, as metodologias de datação. Quando a gente compra aqueles livros antigos da década de 70 até 80 para trás, a gente via muito aquelas discussões arqueológicas, opinião do arqueólogo tal, opinião de tal, a data é tal, é essa. Hoje em dia isso acabou. Nós não temos somente datação por carbono 14, como o carbono 14 é um método falho. Hoje nós temos a datação por termoluminescência, datação por espectrometria de massa por acelerador, datação por fluorescência de raios X, datação por luminescência estimulada opticamente, datação por espectrometria de massa por plasma indutivamente acoplado, datação por ressonância paramagnética nuclear, datação por microscopia eletrônica de varredura. E esses que eu falei aqui são apenas alguns métodos científicos tecnológicos de datação.
Então, hoje, a arqueologia se vale muito da tecnologia para realizar os seus métodos de datação de utensílios, restos mortais, seja o que for, jarros, cascos de cerâmica, argila, o que você quiser. A arqueologia como ciência, ela evoluiu. Estas estatuetas de cavalos são relevantes para o estudo e compreensão das interpretações cultuais mais comuns das estatuetas de cavalos, onde algumas carregam imagens de discos solares e estão, portanto, associadas à adoração ao Sol. Embora a opinião de que estas estatuetas estavam ligadas à adoração do Sol já fosse defendida em 1935, ela foi reavivada em 1967, quando Dame Caitlin Kenyon descobriu estatuetas de cavalos durante as últimas 2 semanas de suas escavações no Opel de Jerusalém. Ao completar a escavação da Praça A26, na encosta leste, Kenyon encontrou uma caverna a qual estavam associados cerca de 1.300 objetos, 429 dos quais foram registrados como estatuetas humanas ou animais. Quanto às estatuetas de cavalos, Kenyon diz: uma característica muito interessante é que vários cavalos têm um disco na testa, entre as orelhas. Assumindo que os discos são discos solares e aparentemente pensando no segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 11, Kenyon elabora o seguinte: parece uma suposição perfeitamente razoável que os cavalos com o disco solar na testa sejam modelos em miniatura dos cavalos do Sol. Em sua análise detalhada das estatuetas de animais e humanos da Idade do Ferro na Palestina, T.A. Roland sustenta como provável a interpretação de Kenyon dessas formas como discos solares. Além disso, de acordo com Roland, há 4 casos claros de estatuetas de cavalos com discos da caverna 1 da escavação de Kenyon em Jerusalém e 2 adicionais que não foram reconhecidos como tal anteriormente. Um da tumba 106 em Laques e outro do extrato 5A em Azor, tendo em conta que estes discos apresentam ao intérprete um critério aparentemente objetivo para identificar o significado cultico destas estatuetas de cavalos como solares. Como um dos 6 casos de Roland será considerado detalhadamente, começando com uma descrição: fragmento de cabeça de cavalo, caverna 1 da escavação de Jerusalém. Este fragmento, com cerca de 4 centímetros de altura e 2 centímetros de largura, foi encontrado dentro da caverna 1. No topo da cabeça está o que Roland descreve como uma decoração plana em forma de disco, aplicada entre as orelhas, em cima de um focinho ou forma de barril. Fragmento de pescoço e ombro, perto da caverna 1 de Jerusalém. Este fragmento é claramente identificável como um cavalo, apesar de sua cabeça quebrada. Foi encontrado na trincheira 1 da praça A25. Roland classifica como um tipo de disco, porque traz na nuca um pedaço de barro, como aquele que parece sustentar um disco em estatueta com cabeças intactas. Ou seja, assim como também podemos evidenciar as entidades solares ou as divindades solares nos textos ugaríticos, logicamente, obviamente, que veríamos na cultura de Israel
já no século VII e século VIII, demonstrando que o culto iauísta, obviamente, era também um culto com elementos politeístas. Não era um culto a um Deus único. O Javé, o tetragrama, o Yahweh, ele tinha o seu próprio panteão de deuses, como a deusa Asherá, que é associada a ele, como as serpentes, como os serafins, como diversas outras representações arqueologicamente encontradas que evidenciam a adoração de um politeísmo. Yahweh tinha a sua corte, assim como o deus El na antiga Canaã. Lembrando que, no que se refere a estes serafins, veja que eu não falei querubins, é que na verdade são as serpentes enroladas em hastes. Exatamente isto, como aquelas encontradas nos jarros de bronze pertencentes a Judá, que estavam com um rei assírio, ou em propriedade de um rei assírio, como parte de um despojo ou pagamento de tributos. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the